Olha, o problema de verdade não é só ganhar pouco. Pensa bem. Milhões de pessoas acordam de madrugada, enfrentam aquele trânsito absurdo, trabalham sem parar todos os dias e, mesmo assim, continuam presas. É como se andassem em círculo, sabe? Não saem do lugar financeiramente de jeito nenhum. A verdade nua e crua é que existem hábitos silenciosos simplesmente destruindo o futuro financeiro de famílias inteiras. E quer saber o pior? A grande maioria nem percebe isso acontecendo. Então, nesta explicação de hoje, a gente vai revelar exatamente o que rola nos bastidores da mente e das contas bancárias. Imagina a rotina de uma pessoa comum. Acorda exausta, dá o sangue no trabalho o dia inteiro, aí quando vira o mês, bum, é recebida por uma verdadeira avalanche de boletos. A ansiedade toma conta, a pressão é simplesmente esmagadora e aquele salário suado parece que evapora no exato segundo em que cai na conta. É uma sensação de prisão absoluta, não é? Aí fica a grande pergunta: por que algumas pessoas conseguem decolar enquanto outras continuam travadas no mesmo lugar? Será que a gente foi ensinado desde cedo só a sobreviver e não a prosperar de verdade? Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. O problema raiz muitas vezes não é só falta de dinheiro em si, mas uma espécie de prisão psicológica invisível. Os especialistas em economia comportamental chamam isso de escassez mental. É surreal, mas a escassez muda até o jeito que o nosso cérebro funciona. Ela sequestra a atenção de um jeito que a pessoa perde a capacidade de pensar no amanhã. Por quê? Porque está desesperadamente tentando sobreviver ao dia de hoje. Isso acaba criando um ciclo brutal de sobrevivência que não tem fim. E olha, para conseguir quebrar essa prisão, a gente precisa entender como essas engrenagens funcionam. Na nossa análise visual de hoje, vamos passar por 5 pontos cruciais: o ciclo da escassez, a aparência de riqueza, o medo de investir, o preço do imediatismo e, por fim, a força do ambiente social, até chegarmos na transformação da mente. Ponto número 1. O ciclo da escassez, a prisão invisível da mente. Ponto 2. Gastar para parecer rico, a ilusão do status. Isso já nos leva direto para o nosso primeiro grande hábito destrutivo, o consumo por status. Existe uma armadilha psicológica absurda na nossa sociedade que empurra a compra de itens de luxo só para ter reconhecimento social. É aquela necessidade desesperada de mostrar para os outros uma vida cheia de vitórias que, na real, não existem. E essa imagem ilustra brilhantemente a contradição que a gente vive. De um lado, a ilusão da riqueza. Sabe qual é? Aquele celular que acabou de lançar, as roupas de grife caríssimas, um carro financiado a perder de vista em 60 meses. Mas do outro lado, a realidade dói. Dívidas sufocantes, noites em claro com crises de ansiedade e absolutamente nenhum patrimônio real. Basicamente, sacrifica-se a paz de espírito para comprar coisas que não dão para pagar, com um dinheiro que não existe só para impressionar pessoas que, cá entre nós, não estão nem aí. E aqui vai uma verdade difícil de engolir. Tem gente por aí parecendo muito rica, mas completamente afundada em dívidas. O consumo por status é um destruidor silencioso. Ele vai corroendo o futuro em parcelas. Se é preciso fazer dívida para manter uma pose, não existe enriquecimento nenhum ali. É literalmente financiar a própria pobreza pagando juros altíssimos. Ponto 3. Ignorar o tempo e o investimento. O medo da multiplicação. Sabe aquele medo paralisante de colocar o dinheiro para trabalhar? Pois é, ele é devastador. Muita gente deixa o dinheiro parado na conta, ou pior, gasta tudo, por causa daquela falsa ideia de que investir é coisa de rico. Mas olha, essa é a mentira que mantém as pessoas exatamente onde estão. O que é realmente interessante aqui é como isso prova que riqueza não tem nada a ver com mágica, é pura matemática. A fórmula dos juros compostos mostra que ninguém precisa ser um gênio para entender o jogo. O grande segredo está ali naquela letra T, o tempo. O tempo aliado à consistência faz o dinheiro crescer de um jeito exponencial. A pobreza ensina a gente a suar pelo dinheiro. Já a riqueza constrói um sistema onde o dinheiro trabalha sozinho, 24 horas por dia. Dá uma olhada em como os juros compostos dão aquele empurrão gigante na criação de riqueza. No comecinho, parece que nada está acontecendo, chega a ser frustrante, mas deixa o tempo passar para ver, a curva simplesmente explode para cima. Tem uma diferença brutal aí, uma diferença que muda o destino de famílias inteiras, entre deixar o suado dinheirinho parado ou colocar ele na ativa, trabalhando mês após mês. 4. O preço do imediatismo, a armadilha da gratificação instantânea.
Mas por que é tão difícil ter paciência, hein? A resposta é uma mistura tóxica. Falta de planejamento básico somada a uma vontade louca de ter resultados agora mesmo. Viver sem saber para onde o dinheiro está indo, gastando tudo no piloto automático, é a receita certa para o desastre. Todo mundo quer acordar milionário amanhã, mas ninguém quer passar pelo processo difícil de construção. Sociólogos e pensadores apontam exatamente isso. Essa nossa era digital fica o tempo todo empurrando a ilusão do sucesso rápido. As redes sociais fazem parecer que, se não houver uma Ferrari na garagem aos 20 anos de idade, a vida foi um fracasso total. Essa busca alucinada por atalhos só gera frustração constante, faz a galera desistir cedo demais e muitas vezes empurra as pessoas para esquemas financeiros super perigosos. Então, o ponto central da nossa discussão é o seguinte: a gente precisa esquecer essa história de botão mágico. A verdadeira riqueza é uma construção linear, contínua, tijolo por tijolo. A consistência, sem sombra de dúvidas, sempre vai valer mais do que a velocidade. É o planejamento, a disciplina financeira, fazer aquele orçamento básico todo santo mês, que são as verdadeiras ferramentas para construir a liberdade. Enquanto a mentalidade imediatista busca o dinheiro rápido, quem prospera constrói um patrimônio sólido com o tempo. Ponto 5. A influência do ambiente. A economia emocional do silêncio. Gente, a influência das pessoas ao nosso redor é uma força avassaladora. Estar rodeado de pessoas negativas que só sabem reclamar, que dão risada de quem tenta crescer e que tem uma visão super limitada, vai sugando a ambição aos poucos, bem em silêncio. Por isso, existe a ideia de fazer uma auditoria social. Avaliar quem está ali do lado. Pensa bem, dá um trabalho monumental tentar florescer e prosperar num jardim cheio de críticas e falta de crença. A gente acaba gastando tanta energia tentando se encaixar nessas mentalidades limitantes que não sobra combustível nenhum para correr atrás dos próprios objetivos. E essa é a dolorosa economia emocional que a gente mencionou. Muitas pessoas acabam escolhendo o silêncio e a estagnação só para evitar o desgaste de ter que lutar contra o ceticismo dos próprios amigos ou até da família. Mas tem uma regra fundamental nessa vida. Para conseguir voar alto, é absolutamente necessário soltar os pesos que estão puxando para baixo. E agora o nosso último ponto. 6. A transformação da mente, assumindo o controle do futuro. Vamos avançar e ver como tudo isso se conecta para construir algo novo. Porque a grande mensagem dessa explicação não é para deixar ninguém para baixo, não. É uma mensagem de pura esperança. A mudança começa aí, dentro da mente. Não importa qual é o ponto de partida hoje, qualquer um pode reescrever a própria história financeira a partir de agora. A vida financeira ganha uma nova cara através daquelas pequenas decisões que a gente repete todo dia. É preciso expandir a visão, parar de olhar só para o problema de hoje. A saída é investir, nem que seja só um pouquinho por mês. É planejar o futuro e estar perto de quem puxa para cima. Riqueza definitivamente não é um prêmio de loteria. É um hábito construído a cada novo amanhecer. Talvez ninguém nunca tenha falado sobre esses conceitos antes. Talvez a única lição imposta pela vida desde cedo tenha sido a de lutar para sobreviver mais um dia. Mas a partir de hoje, essa história pode tomar um rumo completamente diferente. É o momento perfeito para fazer uma reflexão sincera sobre a vida. Para quem assiste e já decidiu que não aceita mais ficar na mesma, deixe registrado nos comentários agora: eu vou mudar. E claro, não esquece de se inscrever para a gente continuar essa jornada de aprendizado e compartilhe essa análise com alguém que precisa muito ouvir isso hoje. E nunca se esqueça, quem controla os hábitos, controla o próprio destino. Até a próxima explicação.